Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo num ponto que está mexendo com todo mundo, né? A taxa Selic. Tá lá em cima, 15%. Pois é, um patamar bem alto, né? Chama atenção. Sim. E, bom, claro que isso levanta discussões sobre inflação, custo de vida, mas o nosso foco hoje vai ser um pouco diferente. Vamos ver como essa taxa alta, segundo o que a gente vê no mercado, pode criar uns cenários específicos para investimentos. Uhum. Vamos discutir o impacto disso e principalmente uma estratégia aí ligada a títulos públicos. É interessante essa abordagem, porque assim, 15% parece muito hoje. Mas, olha, se a gente puxar o histórico, a Selic já esteve bem mais alta. Assim, tipo quando? Ah, nos anos 90, começo do Plano Real, a gente viu taxas acima de 20%, até 30%, né? A média histórica mesmo, desde que criaram a Selic, é tipo uns 16,5%. Nossa, mais alta ainda. É. Agora, se a gente pegar um período mais recente, digamos, desde 2000 para cá, aí a média fica mais baixa, talvez uns 14%. Então, assim, a taxa atual tá sim acima dessa média mais recente. Entendi. E mesmo não sendo o recorde histórico, esse nível atual tem um impacto duplo, né? Juros compostos a 15%, R$ 100.000 viram 200 mil, 5 anos, mais ou menos. Exato, do poder dos juros compostos para o investidor. Só que a mesma conta vale para a dívida pública, né? Ela também dobra nesse ritmo, o que, bom, pressiona o orçamento do governo mesmo que eles consigam rolar a dívida. Exatamente. E na ponta, na economia real, o efeito é direto. O crédito fica mais caro. Fica difícil vender a prazo. Pensa no varejo. Magazine Luiza, Casas Bahia. Sim, dependem muito do crediário. Pois é, e para as empresas em geral fica mais caro antecipar o dinheiro que elas têm para receber, sabe? Para fluxo de caixa, para repor estoque. E isso pesa. Ok, então o cenário é esse. Taxa alta dificulta a economia real, mas... E aqui é onde a coisa fica bem interessante, né? Essa mesma taxa pode ser uma oportunidade para quem investe, especialmente em renda fixa. É aí que entra um conceito fascinante, na verdade. A tal da marcação a mercado. Isso acontece muito com títulos do Tesouro pré-fixado e também os indexados à inflação, o Tesouro IPCA+. Marcação a mercado. Explica melhor isso. Bom, a lógica é a seguinte. Quem compra esses títulos agora, com as taxas altas que o mercado está pagando, pode ter uma oportunidade se as taxas de juros lá na frente caírem. Hum, Porque assim, se os juros futuros caem, e olha, alguns indicadores até sugerem que a gente pode estar perto do pico da alta, mas é super imprevisível, né? Depende de gasto do governo, cenário lá fora, muita variável. muita. Mas se os juros caem, o preço daquele título que foi comprado antes com taxa alta tende a subir no mercado. Aí se a pessoa vende esse título antes do vencimento. Hum, realiza um lucro maior do que o esperado só pela taxa, é isso? Exatamente. O ganho vem da diferença entre a taxa alta que foi contratada e a taxa mais baixa que o mercado está praticando na hora da venda. O rendimento combinado lá no vencimento continua o mesmo, o contratado. Mas o preço para vender antes, esse sim, muda todo dia. Ah, entendi. Não é que a rentabilidade do título em si muda diariamente, mas sim o valor dele para quem quer negociar antes do prazo. Perfeito. Muita gente confunde isso. Se a pessoa segura o título até o fim, recebe o combinado. No pré-fixado, claro, sem contar a inflação que comeu o poder de compra nesse meio tempo. Mas a marcação a mercado é sobre vender antes. Vamos tentar colocar números nisso, mesmo que hipotéticos. Imagina alguém investido R$ 10.000 num pré-fixado hoje. Se daqui a um ano, por exemplo, a expectativa de juros cai e a taxa que o mercado pede para esse título vai para, digamos, 11%, Uhum. o valor de mercado desse título poderia subir para algo como R$ 15.815. Daria um lucro aí de R$ 5.815, né, em um ano. É um cenário possível, sim. E se em 2 anos, sei lá, a taxa caísse para 7%, aí o valor poderia pular para R$ 23.545. Nossa, seria um lucro de 135% em 2 anos. É.
Os números podem ser bem expressivos nesses cenários de queda forte de juros. Mas, assim, é crucial colocar o alerta aqui. O risco, né? Exatamente. É uma estratégia que aposta em uma direção, a queda dos juros. Se o mercado vai para o outro lado, se a Selic sobe mais ou as expectativas futuras pioram, Aí o preço do título cai. isso. E vender antes do prazo, nesse cenário, pode significar um prejuízo em relação ao que se receberia no vencimento. Ou seja, o sucesso depende muito de acertar o timing e a direção dos juros. Então, no fundo, é uma aposta mais arriscada que usa a taxa alta atual como ponto de partida para um ganho potencial maior, mas o risco também é maior. Precisamente. E prevê a Selic, né? Política fiscal, como o governo vai gastar, o que acontece lá fora. É muito complexo. Não tem receita pronta. E ainda tem aquela discussão sobre imposto, né? Algo sobre mudar a tributação na venda antecipada. Ah, sim, existe uma discussão sobre uma possível reforma tributária que poderia talvez reduzir a alíquota de imposto de renda sobre esse ganho de capital na venda antecipada. Poderia cair de 22,5% para 17,5%, dependendo do prazo. Mas olha, isso é só discussão por enquanto, nada certo, é algo para ficar de olho, mas não para contar com isso agora. Entendi. Bom, pensando então nessa dinâmica toda da marcação a mercado, com a Selic onde está, qual a visão de quem nos ouve sobre essa relação risco versus retorno? Vale a pena tentar essa estratégia com títulos pré-fixados ou IPCA Plus nesse momento? Deixem as opiniões ou mesmo as dúvidas aí nos comentários. Seria ótimo ouvir as percepções. Mas reforçando, né? O potencial de ganho existe sim, como vimos nos exemplos, mas não é garantido. Exige análise, timing e entender bem o risco. Quem opera com isso no mercado geralmente não espera o vencimento, busca justamente essas flutuações de preço para realizar o lucro. Perfeito. Pessoal, não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. E lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.